Olá, saudações, salute a tutti. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e criei este canal, Deus um Só Há, para falar de assuntos referentes à crítica literária e dicas de leitura do assunto religião, fé e espiritualidade, né? E falando então também de filosofia, metafísica, né? Sociologia das religiões, história das religiões, né? Como surgiram as religiões do mundo, quais são as principais religiões do mundo. E já falei muito de filosofia aqui, vamos falar hoje finalmente de um grande filósofo, um filósofo muito polêmico, né? Filósofo assim, que muito difícil, não sei quantos vídeos eu vou gastar para comentar esse filósofo, então é uma coisa bem básica, inclusive para discutir a questão do Deus um só há, que Deus nós estamos falando, né? Então, Deus um só há, a concepção de Deus é muito múltipla, né? A forma como o ser humano vê Deus, né? A gente sabe que Deus é um só, né? Só tem um Deus, mas a forma como o ser humano interpreta, aí sim, né? Aí é complicado, né? Por isso tem essa tanta religião. Quem acompanha o canal sabe que eu falo de várias religiões sem confirmar nem atacar nenhuma delas. Estou expondo o sistema de cada uma delas porque esse canal não visa pregar nenhuma religião. Eu tenho a minha fé, minha espiritualidade, mas este canal não é para pregar, né? É para discutir, é colocar em baila, né? Vamos falar desses temas, né? E o filósofo hoje é Spinoza, né? Baruch de Spinoza, ou Bento de Spinoza, ou Benito de Spinoza, sei lá, né? É o nome dele assim em português, porque ele é de família, né? Sefaradita, né? Sefarades, judeus que vieram ali da Ibéria, né? Península Ibéria, Espanha, Portugal, naquela época das expulsões ali, né? Século XV. Então, no século XVI ele nasceu na Holanda, né? Baruch de Spinoza, então grande filósofo, polidor de lentes, né? E tem grandes estudiosos no Brasil da obra do Spinoza, que é, por exemplo, a Marilene Chauí e o professor Clóvis de Barros, né? Que são comentaristas, que tem muita coisa, muito material. Não sou filósofo, logo não vou esgotar o assunto, eu vou apresentar o assunto, né? Que é, o Spinoza, ele é um ateu ou um cabalista, né? Então, ele é complicado, ele é polêmico, né? Não julgue ele como ateu, né? Realmente, se você ler, não é um ateu. E é cabalista também, não limitaria ele como cabeça, mas ele conhece Cabala, né, que é a tradição mística judaica que conhece. Ele estudou no meio judaico, ele é do meio judaico, né, foi expulso da sinagoga, né, então foi excomungado da sinagoga, mas também não agradou o pensamento cristão. Lembrar que nessa época do Spinoza já tinha o racionalismo ali do Descartes, né, o dualismo do Descartes, já tinha o Rosa Cruz, né, e depois ia surgir a maçonaria e tal. Então todo esse pensamento místico estava borbulhando ali, né? Então ele também não agradou nem os cabalistas judaicos, nem os cabalistas cristãos, mas ele conserva muita coisa de Cabalá. Você vê na escrita dele que tem realmente algumas conceituações de Cabalá, mas não poderia dizer assim, ele é um cabalista, né? Então a discussão é isso aí, né? Então, o Spinoza defende o que exatamente? Então, para entender o Spinoza, ele vai também fazer uma conceituação, porque o Spinoza, ele é um daqueles filósofos de sistema, né? A gente está acostumado à pós-modernidade, não tem um filósofo de sistema, mas antes tinha os grandes sistemas, o Hegel, o Kant, né? O Marx, né? O Heidegger, o Wittgenstein, né? Esses grandes filósofos que tinham um sistema, que tinha toda a nomenclatura, até toda a definição, conceituação, e ele preocupa aqui, né? Então, quando ele vai fazer o livro, ele abre os livros, né? A gente vai ver dois aqui que são metafísicos, pensamentos metafísicos, e a ética, né? Demonstrada seguinte, os geômetras. Olha o nome do livro dele. Ele sempre abre o livro com proposições, discutindo essa proposição. Então ele é muito cuidadoso, né? Ele não é um cara filósofo assim, né? Do tipo do Nietzsche, né? Apesar que o Nietzsche gostava muito do Spinoza, essas pontas aí. A gente vai ver se der tempo hoje, não sei se dá tempo. Se não der, deixa o próximo vídeo, né? Que é falar essa questão do Spinoza enquanto influência para o Nietzsche, que depois descobriu, né? Muito bem, então a gente debater isso aí. O Spinoza foi acusado de ser um ateu, um materialista, porque ele confunde Deus e a natureza. A gente vai ver por quê, né? Famoso o panteísmo do Spinoza, né? E aí a questão do Spinoza e o cosmos, né? O universo, porque tem aquela questão entre os filósofos, a questão se o universo é eterno ou não, né? E aí no século XX descobre que o universo em algum momento não existia, passou a existir, está em expansão e quiçá ele possa voltar a colapsar. Então o universo voltaria a entrar em si mesmo, né? Expandiu e contraiu. Então o universo aqui ele seria eterno para os filósofos, por exemplo, do tipo do grego lá. Se você pegar ali, por exemplo, o Aristóteles, né? Aristóteles e o Averroes, que é um filósofo islâmico, tem essa ideia de eternidade do universo, e também na modernidade, né? Ali tem o Giordano Bruno, que é italiano,
Mas você tinha outros filósofos que não defendiam esse universo infinito. Né? O universo foi criado em algum momento, tem um criador e tal. Que aí você tem o Ibicina ou Avicena, você tem o Maimônides, que é um judeu, né? O Rambam, o famoso Rambam, que é essa ideia do universo. E tem o Tomás de Aquino, né? Que é o filósofo escolástico da Igreja Católica, né? Do cristianismo, então, que vai falar dessa questão do universo criado. E para você entender algumas coisas que a gente vai conceituar aqui com Spinoza, né? Você tem que entender uma coisa do Aquino, né? O São Tomás de Aquino, que tem um vídeo aqui, né? Falando da vida e obra dele, escrito por Chesterton. E aí o Aquino vai falar assim, ó, da unidade e simplicidade de Deus. Olha esses conceitos, né? Unidade e simplicidade de Deus. Essência e existência de Deus. A existência é a mesma coisa. A essência e existência de Deus é uma coisa só, né? A natureza de Deus é existir, né? A natureza de Deus é ser Deus, né? A imutabilidade, ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre, né? A perfeição em si, ou seja, Deus não tem necessidade de nada fora dele, então ele não criou o mundo por necessidade, ele não precisava criar o mundo, né? E a revelação, ou seja, então, sem a revelação a gente nem saberia que Deus existe, né? Então Deus tem que se revelar, porque Deus está tão fora da nossa percepção humana que ele tem que se revelar. Então esses são os conceitos básicos. E aí, para alguns autores da modernidade, né, igual o de Allan Poe, tem essa questão do universo dinâmico, universo infinito e dinâmico, não estático, igual era antes. E a gente sabe no século XX que o universo está em expansão. E também o de Allan Poe defendia que o universo poderia voltar, né, a implodir sobre si mesmo, né? Então são algumas ideias. A ideia de dualismo, não dualismo, a gente vai debater também, que, por exemplo, essa ideia já tem lá na filosofia hindu, né? O Shankara. Shankara é o Advaita Vedanta, que é o não dualismo. Não dualismo, né? Ou seja, o monismo, em que a questão de Deus, a natureza em Deus, né? A questão do Atman, grande Atman, e o pequeno Atman. Ou seja, as almas seriam manifestação desse grande Atman, né? Muito bem, então vamos lá para algumas questões. Monismo, tá? Então essa aí já abrindo a questão que monismo, então a ideia de monismo é a ideia de que tem só uma substância, só um mundo, só uma realidade, né? Só um poder, né? Que é diferente do que? Do dualismo, né? Então, o dualismo existe pelo menos dois poderes, existe duas essências, existe a mente e o corpo, a alma e o corpo, né? Existe dois poderes, o bem e o mal, né? O Deus e o demônio. Então são ideias dualistas e também ideias morais, né? O gnose, além de ser dualista das essências, também da moral. Então a gnose fala assim, olha, o corpo não é exatamente bom, mas o espírito é perfeitamente bom, né? Então essas questões aí. A questão, vamos lá, outras questões aqui, ó, transcendência. Transcendência é a questão de, olha, você tem Deus e tem a criação, o cosmos, o universo, né? Então existe uma diferenciação, ou seja, Deus está fora da criação, a criação está fora de Deus. A imanência é o contrário, a imanência é Deus se confunde com a criação, né? Então aí a imanência seria, né, o panteísmo, por exemplo, né, que a gente vai ver aqui. Então tem duas instâncias, né? Então monismo é uma coisa, dualismo é o contrário, transcendência é uma coisa, imanência é o contrário, e a gente chega então no teísmo, teísmo, né? A ideia do teísmo é a ideia de assim, olha, que tem um Deus transcendente, então Deus está fora, e aí se você tem um Deus só, você tem um monoteísmo, então, o monoteísmo tem um Deus apenas, né? Não importa o nome que você dê, né? Igual o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, né? Você vai dar vários nomes, mas é um Deus só. Então, agora, outras religiões mais comuns no mundo são politeísmos, ou seja, vários polideuses, né? Politeísmos. Existe vários deuses. A ideia é que tem vários, Deus da lua, Deus do sol, Deus da cachoeira, Deus do mar, Deus, né? A pluralidade de seres, né? Igual a, por exemplo, a grega, né? Mitologia grega, né? A gente chama de mitologia grega. O panteísmo, tudo Deus, né? Então a questão de que Deus se mistura, aí a questão do Deus imanente, né? Ou seja, Deus, ele está no mundo e o mundo é Deus, é a manifestação, né? Eu sou Deus, você é Deus, a lua é Deus, o sol é Deus, a árvore é Deus, o passarinho é Deus, tudo é Deus, né? Então tudo está manifestando Deus. Então Deus é isso aí. Agora, depois, com o iluminismo, né? Com o século XVIII, aí surgiu outra forma de ver Deus, né? Que é aquele Deus relojoeiro, né? Aí tentando conciliar fé e razão, inventaram o quê? O deísmo, com D de dado, né? D de dedo. Então, deísmo é outra coisa. Deísmo é o Deus relojoeiro, né? Deísmo é o Deus relojoeiro. Deísmo é o Deus que criou, né, o universo e deu a corda, né, as engrenagens, relógio, criou o relógio e as leis naturais e deixou correr.
Ele não fica interferindo, não tem milagre, não ouve suas orações, não vai fazer o que você pede, né? Então é o Deus que observa o universo que ele criou, né? Então é um Deus sem intervenção divina, sem providência divina. Então é um Deus luminista, né? E aí desse termo se derivou o pandeísmo, que é quase semelhante ao panteísmo, que é o outro sistema, né? Aqui é o sistema que é esse Deus, né? É tudo. Então o universo é o conjunto dessas leis naturais, e essas leis naturais é Deus, né? Então esse Deus deísta é um Deus em que ele é o conjunto dessas leis naturais, o conjunto dessas engrenagens, né? E aí você tem depois também o panenteísmo, que aí, né, muito semelhante a Kabbalah e outras filosofias do tipo do Sufi, né, o sufismo, filosofia e a mística islâmica, né? O panenteísmo, você teria o cosmo ou a criação dentro de Deus, né? Então, estamos dentro de Deus, né? Ou seja, Deus se esvaziou em algum momento dentro de si mesmo, lá dentro criou o universo, então estamos rodeados por Deus. Então, é o panenteísmo, né? Então, aí é o seguinte, vamos voltar aqui no Spinoza, né? Então, o Spinoza, na época, estava debatendo muito essa questão do dualismo da mente e do corpo, né? Lembrar a questão da substância, que modos essa substância se manifesta, essa substância infinita, né? Essa substância que cria Deus, né? Que é Deus, né? Que Deus criou. Só que num sistema dualista, né? Eu já mostrei alguns sistemas aqui, ou seja, Deus criou um universo à parte dele mesmo, assim como é a mente em relação ao corpo. Então a mente é uma coisa, o corpo é outra. Mas aí o Spinoza fala assim, não, na verdade a mente é uma realização do corpo, né, em modos diferentes, né, o modo é diferente, né, mas é tudo uma coisa só, corpo e mente, né. E aí, vamos lá, muita coisa, né. Então nesses pensamentos metafísicos ele vai falar das causas primárias, né? A questão da perfeição, a questão da existência, da essência, da potência. E antes de começar as digressões dele, ele vai fazendo as proposições, né? E vai discutindo as validades das proposições, o que ele pode colocar em cada proposição. Então essa questão da causa primeira, que tem uma causa, né? Que Deus é essa causa, é comum ali no Aristóteles, no Avicena, no Averroes, no São Tomás de Aquino, né? Que essa figura, vamos dizer assim, né? Esse motor, né? Igual o primeiro motor do Aristóteles, né? Primeiro motor do Aristóteles. E aí, nesse ser, que aí repete lá o Aquino, a simplicidade, né? Tudo nele, a essência não diferença da existência, porque a essência é existir, né? Então é existir. E aí, no sistema do Spinoza, ele vai colocar então a questão das conceituações e a coerência interna. Então ele vai falar, ó, isso aqui é possível por isso não é possível porque é absurdo, né? Então ele vai propondo, igual quando você vai conceituar, por exemplo, panteísmo e monismo, né? Então a gente viu aqui, panteísmo, você vai questionar, você vai conceituar panteísmo e monismo, você fala assim, panteísmo é um monismo. Então, panteísmo é um monismo, existem outros monismos, então você fala assim, nem todo monismo é panteísmo. Então, assim, o monismo materialista, vamos conceituar. Monismo materialista. Então, por exemplo, se você é um materialista, você fala que você tem a matéria. Então, tudo é uma manifestação material. Então, só existe uma substância que é a matéria, né? E aí fala assim, mas a energia é matéria. Então, a matéria é energia condensada, né? Lembra do Einstein, né? Então, ou seja, um materialista, né, um ateu materialista, um marxista, por exemplo, ele vai falar tudo é matéria, tudo é movimento da matéria, né? Então ele é monista, só que nem todo monista é um panteísta, porque panteísmo tem ideia de teísmo, ou seja, existe um Deus e esse Deus é tudo, né? Então, o panteísmo é um monismo, mas nem todo monismo é um panteísmo. E aí começam as proposições, né? Por exemplo, ele vai fazendo as proposições, aqui considerando a parte metafísica e a parte da ética, né? Então, só para começar, já vi que nem metade do material que eu separei aqui, vou fazer o vídeo 2, calma. Então, tem as proposições, a gente pode debater aí, né? Faça suas questões aí. Deus é a causa imanente de tudo, essa é a proposição 18. Pensa essa proposição, ele fala assim, Deus é a causa imanente de tudo. Proposição 19, Deus é eterno, os atributos de Deus são eternos, né? Proposição 20, né? A existência e a essência de Deus é única, né? Ou seja, a questão de, acabamos de falar, que tem aqui, né? A existência e a essência. 25, Deus causa eficiente da existência e a essência da própria existência, né? Então todas as coisas estão em Deus,
né? Então vamos parar o vídeo aqui, já está ficando 15 minutos de vídeo. Então Deus não só é a causa dessa existência, mas é a essência, né? Então estamos em Deus revelando essa essência de Deus. Por isso que vai falar que Deus e a natureza, né? Deus e a natureza. Deus, isto é, a natureza, né? Então ele vai relacionar a Deus e a natureza, e aí por isso o panteísmo, o panteísmo do Spinoza, Deus do Spinoza, né? Então vamos aguardar que agora tem ali a questão dos afetos, né? Conatos e tal, tá aqui, ó, tá separado aqui a fichinha do conatos, que é onde eu vou começar o próximo vídeo, né? A questão do afeto, né? A questão do afeto e de não diferenciar afeto e razão, né? Então, semelhante ao Nietzsche, também vou falar do Nietzsche no próximo vídeo, o Spinoza não faz essa briga aí, né? Entre razão e emoção, razão e afeto, né? Então tem essa, ok? Então só fiz metade do que eu tinha planejado para agora. E aí, no próximo vídeo, então, eu vou falar mais do Spinoza e relacionar o Spinoza com os sistemas filosóficos e o Nietzsche também, que não tinha sistema filosófico, né? Essa é uma diferença do Spinoza para o Nietzsche, né? O Nietzsche é um aforismo, pensamento livre, assim, tá? Não tem um sistema exatamente do Nietzsche, né? Eu que fiquei uns 20 anos lendo Nietzsche, né? E agora estou pegando assim Spinoza, né? Pesadamente, ok? Então é isso aí. Vamos ler então a questão do O Deus de Spinoza, ok? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.